está aqui, direto da Argentina, o homem que nos prometeu, inclusive turma que está aqui no Tá na Roda comigo, Favale prometeu que vai trazer alfajor para todos que trabalham. Oba! Galera, é a mais pura verdade isso. Meu querido amigo, eu vou cobrar, hein? Eu quero entender onde é que você tá e como é que tá o clima aí, porque a pesquisa Boca de Urna na Argentina tá pegando fogo. Que história é essa? Olá, Paulo Matias. Depois você anota o nome de todo mundo, quem está sentado aí, para eu saber certinho a quantidade de alfajores. Toda vez que eu entro na programação, alguém me pede. Então, eu já estou em contato, inclusive, com uma companhia aérea. Acho que eu vou fretar um avião para levar tanto carregamento. Agora, vamos falar da eleição. Você me perguntou, estou te respondendo onde é que eu estou. Aqui atrás de mim é o prédio da Câmara dos Deputados da cidade de Buenos Aires, que não tem nada a ver com essa eleição, como Câmara dos Deputados. Mas o prédio, já que é um prédio público, hoje ele vai ser transformado numa espécie de um QG, de um ponto de pós-apuração. Acho que dá para vocês perceberem aqui na porta, tem uma espécie de uma estrutura, umas rampas colocadas. Ali vão chegar as urnas que vão ser levadas lá para dentro e um enorme efetivo de segurança para garantir a lisura desse processo. Bom, agora são quase 4 horas aí no Brasil, são quase 4 horas aqui na capital Buenos Aires. Não tem diferença de tempo entre as capitais, ou seja, os eleitores têm pouco mais de 2 horas e 2 minutos para terminar essa jornada de eleição. Às 2 horas da tarde, Paulo, saiu um número antecipado aí de participação. Até as 2 horas da tarde, quando tinha metade da jornada cumprida, 44,4% dos eleitores haviam comparecido nas urnas. Em comparação com a chamada PASO, PASO, primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias, que é um período pré-eleitoral que faz parte do processo de votação aqui da Argentina, aconteceu há 2 meses. Então, na data de hoje, às 2 horas da tarde, havia comparecido mais pessoas do que compareceram nas tais PASO, nas primárias. Um indicativo de boa participação. Mas na metade da jornada, menos da metade dos eleitores haviam comparecido, o que mostra que vamos ter realmente uma abstenção. Se fala em algo em torno, Paulo, de uns 20, 25% de abstenção. Na última eleição, que elegeu Alberto Fernandes, o atual presidente, houve 81% de participação, 19% de abstenção. Esse número é importante. Por quê? Porque o Javier Milei lidera as pesquisas de opinião, como você mesmo destacou. Ele apareceu, então, nas últimas pesquisas, que só puderam ser apresentadas até a primeira metade da semana, que termina nesse domingo. Ele aparecia, então, com 34% da preferência dos eleitores. O Sérgio Massa, que é o candidato da situação, o atual ministro da Economia, representa o peronismo, representa o presidente e a vice que estão aqui na Casa Rosada, aparecia com 30%, 4 pontos percentuais de diferença. Patrícia Bullrich, que é a representante da direita mais tradicional que a gente tem aqui na Argentina, que está sendo apoiada pelo ex-presidente Maurício Macri, o último presidente de direita aqui da Argentina, aparece com 26%, aparecia com 26% nas últimas sondagens. 4 pontos percentuais entre eles. Então, esses indecisos, as pessoas que não sabiam se iam votar, podem mudar aí essa última pernada do primeiro turno. Agora, Favale... Como eu falei, a votação acaba daqui 2 horas. Sim. E a gente vai ter um resultado mais sólido, talvez lá por umas 9, 10 horas da noite, Paulo. Esse teu ponto que você traz pra gente é extremamente importante da abstenção, né? Aqui no Brasil a gente viu quanto a abstenção foi importante aí nesse processo eleitoral. Agora, eu tô com dados aqui de 3 países. Um é a Nova Zelândia, o outro é a Austrália e o outro é a Malásia. Nos 3 países está dando Patrícia Bullrich de lavada. Na Malásia ela teve 63% dos votos, Nova Zelândia ela teve 40% dos votos e na Austrália quase 50%. Isso aí é surpreendente ou já estava na conta? Bom, vamos pensar numa lógica. Patrícia Bullrich, de novo, foi ministra da Segurança e representa a direita mais tradicional. Vamos pensar qual que é o perfil
de argentinos que moram nesses países que você falou, que, claro, já terminaram a eleição por conta do fuso horário. Nós estamos falando em algo de torno de 400 mil argentinos que votam no exterior. A esmagadora maioria está aqui no Cone Sul, que moram no Chile, moram aí no Brasil, moram no Peru, alguns na Venezuela, na Colômbia, eles estão aqui. Alguns, muitos nos Estados Unidos e na França. Mas já que acabou na Oceania, vamos pensar quem é o tipo de argentino que mora lá. Mais rico, que tem um poder aquisitivo maior, que foi mandado para lá por conta de uma multinacional de origem argentina, que tem relações internacionais. Então, alguém que tradicionalmente, aí num traço lógico, mais inclinado à direita. Não é surpreendente. A gente precisa ver esses votos que agora chegam aqui dos vizinhos do Cone Sul. Mas aí a gente só vai saber realmente quando acabar a eleição aqui, por conta do fuso horário, coincide com esses horários. No Brasil, no Chile, no Peru, na Venezuela. Mas também, Paulo, aqui são 35 milhões de eleitores. Fora da Argentina, 400 mil. Não vai ser assim grande diferença numericamente falando. Exatamente. Meu amigo, qualquer informação, notícia aí, você aciona a gente por aqui, que você entra ao vivo no Tá Na Roda. Muito obrigado pelas suas informações. A cobertura da Jovem Pan, mais do que especial, desse primeiro turno. Será que termina hoje, turma? Nós saberemos, hein? O que vocês estão achando? Mas antes, deixa eu só me despedir aqui do nosso Avi Gelber, que gentilmente aceitou nosso convite. Professor Avi Gelber, um abração pro senhor, muito obrigado. E força, um abração para toda a comunidade judaica. Eu queria também me despedir do professor Manuel Furriela, que esteve aqui com a gente nesse domingão. Professores, fiquem super à vontade, muito obrigado. E daqui a pouquinho tem o professor Cleverson e também Luiz Kawaguchi, hein? O homem que é especialista em guerras vai estar aqui com a gente. Vamos falar mais de Argentina? O Milei está colocando de todas as formas um discurso um pouco mais enfático nessa coisa de ser um anticomunista. Inclusive, vários perfis de apoio a ele nas redes sociais estão até colocando regras para as pessoas seguirem, meu querido Wilson Pedroso, dizendo o seguinte: aqui só pode ter anticomunista. Como é que vocês estão vendo esse discurso? Ele para em pé, Cássio? Faz parte da narrativa que ele está construindo, né? A Elaine falava, ele se diz anarcocapitalista. Ele é contrário a qualquer forma de Estado e só devem ser preservados o direito à vida e o direito à propriedade, como se fosse possível a manutenção desses dois direitos sem um Estado. Mas, assim como aconteceu nas eleições brasileiras, essa narrativa, especialmente esticar a corda e esse discurso um pouco mais agressivo, faz parte do ideal político e ele se mantém ativo, se mantém forte politicamente com base nessa narrativa. O Elaine, Eduardo Bolsonaro pegou o avião e foi para a Argentina agora, para apoiar Javier Milei. Sou eu que vou ter que comentar mesmo? Você tem certeza? Se não fosse você, Elaine Keller. Você tá brincando, né? Bom, não, mas até dando continuidade aqui ao que o Acácio estava falando, a gente quando fez essa comparação entre Bolsonaro e Milei, a gente esqueceu até de mencionar, né, Acácio, uma coisa importante. O Milei, né, nessa diferença com o bolsonarismo, ele não tocou até agora nas plataformas dele em nenhuma pauta de costume. O que a gente viu no Bolsonaro. O Bolsonaro vai ali se apoiar ali muito na bancada evangélica, ter as questões das pautas de costume, ali pontuando já para dar força ali na sua plataforma de governo. E a gente já não vê esse mesmo movimento de Milei, como você estava falando, ele está só na esfera econômica, né? Inclusive a questão familiar dele, né? É solteiro convicto, ele trata os cachorros como filhos, arrumou uma namorada no decorrer da campanha, né? Isso destoa. Clonados, né? São clonados, inclusive, né? E ao longo dessa semana ele deu uma diminuída no discurso maluco dele, sabe? Tá tentando trazer um pouco o pessoal mais de centro para ele. Eu acho interessante. Como é que você diminui um discurso maluco? É uma boa... Tomando remédio. Para de falar bobagem na última semana. Para de falar bobagem só na última semana. Depois está liberado. Olha só, nós temos aqui um homem especialista também em relações internacionais, nosso Renatão Batista. Eu queria muito agradecer a participação. Já vejo por aqui também o Luiz Kawaguchi, o professor Cleverson. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar de Argentina, Kawaguchi? O que você está achando, hein, meu amigo? Um bolo repartido em quantos pedaços?
Olha, eu discordo de que é muito maluco. Na verdade, dá esperança. A gente tem um libertário aí, pelo menos em teoria, chegando com chances de ganhar uma eleição na Argentina. Eu acho que entre o que a gente tem lá na Argentina de kirchnerismo, esse esquerdismo, esse populismo, por mais que sejam polêmicas aí as propostas dele, a gente está falando em liberdade, a gente está falando em redução do tamanho do Estado. Então eu acho muito interessante isso, eu acho que é o liberalismo avançando, já demorou para ter avançado, eu acho. O Milei, ele pode ser considerado um liberal? Eu acho que ele é um libertário. Assim, é um liberal, mais que isso, ele seria aí um libertário. O que é o libertarismo? É aquele que acha que o Estado não precisa proteger você de você mesmo. Por exemplo, o Estado te obriga a ter um fundo de garantia por tempo de serviço, por exemplo. Por quê? Porque ele acha que você não é competente, você não é crescido o suficiente para você mesmo guardar o seu dinheiro. Isso é um absurdo, isso é uma tutela. Isso é o esquerdismo, na minha opinião. Kawaguchi, na posição, por exemplo, em relação ao aborto, ele já não é tão liberal assim, né? Na questão de costumes, e acho que inclusive isso é o que pega ele, porque você tem, assim como no Brasil, você tem uma sociedade bastante conservadora. O que o liberalismo diz, o libertarismo diz é o seguinte: o Estado não tem que interferir em questões pessoais desde que elas não influam em outras pessoas. O aborto é complicado. O aborto você influi diretamente, porque é uma criança que é morta. Então já não entra nessa questão. Mas o que ele prega em termos de costumes é essa questão. O Estado não deve se intrometer em assuntos que só o indivíduo pode se prejudicar. Essa já é uma parte que eu acho que vai ser um pouco mais difícil para a sociedade entender. Renatão Batista, tem um movimento conservador rolando no mundo ou não? Isso com certeza. Agora, por parte do Milei, eu acho que no que o Wilson se referiu ao discurso maluco, é, por exemplo, um sujeito que provavelmente será o próximo presidente da Argentina dizer que não vai mais negociar com o Brasil porque o Brasil tá tem um presidente que é comunista. Ora, eu também não gosto do Lula, faço oposição a ele, mas chega a ser meio doido dizer que você não vai comercializar com um país que hoje, para a Argentina, é o segundo maior parceiro dela e o nosso terceiro. Isso não é libertário. Exatamente. Ou, por exemplo, ele já ter dito declarações sobre comercialização de órgãos, ou ele já ter falado, por exemplo, até de venda de crianças, Paulo Matias. Então, assim, essa é a parte do discurso maluco dele. Agora, eu entendo ele estar liderando as eleições. A Argentina é um país que tem uma inflação aí de mais de 100%. Tem 40% das pessoas vivendo na linha da pobreza. Então é normal que num país, numa situação dessa, que é praticamente de emergência, apareça alguém com um discurso radical polarizando do outro lado. Colocar na cabeça de um argentino é sempre muito difícil, mas vamos tentar, certo? No momento em que nós temos aí uma votação que já elegeu o peronismo tantas e tantas vezes, que já elegeu Macri, na época o Macri tinha um discurso muito bom, né? Vocês lembram? Quando o Macri foi eleito, ele tinha um discurso reformista, era um discurso que entregaria, um discurso de uma pauta liberal que realmente o mundo olhou e falou, olha, a Argentina vai se arrumar. E a coisa não aconteceu. E aí o argentino se depara com essas três opções. Naturalmente, minha querida Elaine Keller, Milei tem esse desempenho por causa disso, né? Eles não têm outra opção, certo? Não, eu discordo e discordo até do querido colega Kawaguchi, no sentido de que ele é uma via libertária. Eu não sei se ele é uma via libertária, porque, na verdade, o que a gente pontuava aqui antes da sua chegada é justamente da falta de um plano de governo dele, né? Eu dizia o seguinte, Renato, que embora ele tenha todas essas falas com relação aos costumes, ele não usou nenhuma plataforma de costume para se eleger, como fez, por exemplo, o Bolsonaro aqui, porque a gente fez uma certa comparação, né? Então você não tem pauta de costume bem definida por ele. Na parte de economia, ele fala em acabar com o Banco Central, uma coisa meio bizarra, né, para qualquer economista. Dolarização, ok, a Argentina já é dolarizada. Não há o que se falar de dolarização, porque ela já é. Fala em rompimento de relações internacionais, que a única relação internacional que haverá será com os Estados Unidos. Então, é uma
uma plataforma de governo não libertária, mas é uma plataforma de governo que não para em pé. Essa que é a verdade. Então, eu penso que os outros dois candidatos mais conservadores, eles entendem o que seja administrar um governo, administrar um país. O Milei me parece alguém que está tentando ser profeta numa terra totalmente deteriorada, com uma inflação de 140% ao ano. Qual que é a tua avaliação, por favor, Olha, Javier Milei? Eu vejo o seguinte. Você classificá-lo? Eu vejo o seguinte, a Argentina, ela rompeu com a ditadura em 1983, né? Nós temos aí 40 anos de redemocratização da Argentina. Nesse período inteiro, prevaleceu o peronismo, né? A não ser aquele hiato com o Macri e, enfim, que também não deu certo economicamente. Qual é a solução para você ter um destaque na política argentina depois desses anos todos de estagnação econômica? A economia argentina é dolarizada há 40 anos, né? Me lembro quando na época do Austral eu estive lá, na época do peso, sempre teve como paradigma o dólar. Isso tá na alma da economia argentina. Agora, não tem jeito de você se destacar numa campanha eleitoral na Argentina se você não for diferente. Ele precisa ser diferente. Agora, a gente precisa estabelecer o seguinte: campanha é campanha, governo é governo. Ele está realizando esse tipo de conduta para ter uma visibilidade. Certamente, se for presidente, o que eu acredito que não seja, eu vejo a Patrícia Bullrich como vai correr por fora aí. Você acha, Cleber? Eu acho. É possível isso acontecer? O argentino, qual é o eleitor do Milei? O eleitor do Milei, curiosamente, é o mais humilde e o mais rico, né? A Argentina é um país muito intelectualizado. O argentino lê bastante. O povo intelectualizado não vota no Milei. O povo intelectualizado vota no peronismo. Só que o peronismo econômico, que não deu certo nesses 40 anos, não vai ter um bom destaque eleitoral, que é o caso do candidato do governo, como é o nome dele? O Massa, Felipe Massa. Sérgio Massa, perdão. Agora, diante dessa intelectualização do povo argentino, que é grande, que é esse que vota, a Patrícia Bullrich, né, ela exerce uma grande influência nessa camada popular. Eu acho que ela, no segundo turno, eu acredito que terá no segundo turno, eu acho que no segundo turno... Mas você está apostando no segundo turno? Eu estou apostando no segundo turno. Da Patrícia com o Milei. Você acha que o governo fica fora? Eu acho que o governo fica fora porque o argentino está cansado disso tudo já, né? O argentino quer o rompimento. Ele quer o rompimento, mas ele é intelectualizado, conservador, mas ele quer a mudança desse paradigma econômico que fez ele sofrer por mais de 40 anos. Então, eu vejo que, voltando aqui, como se destaca isso, um candidato que seja diferente? Esse candidato que fale o que choca. Porque se ele fala o que choca, isso gera visibilidade. Só quero fazer uma correção aqui. Ele não falou em rompimento com o Brasil, nem rompimento com a China. Ele falou que o mercado é que vai dizer como vai funcionar o relacionamento com a Argentina e com a China e com o Brasil, né? Nenhuma pessoa em sã consciência não vai governar a Argentina ignorando o mercado brasileiro e o mercado chinês. Isso é proposital. Isso é campanha eleitoral. E mais uma vez eu repito, campanha é campanha, governo é governo. Certamente, se ele for presidente da Argentina, ele vai ter que ter uma postura diferente. Então, isso é um critério de convencimento do eleitor. Não, mas ele disse sim. Ele falou que não ia negociar com ditaduras e que o BRICS, na verdade, e a China são países ligados à ditadura, que tem a ideologia, tem um governo ditador e que, portanto, ele não iria fazer negócios com ditadura. Ontem ele falou o seguinte, não sou eu que vou negociar, é o mercado. Mas é o que eu falei, ele tem recuado e ele tem diminuído o discurso que ele tem feito ao longo dos meses. E tudo discurso, porque não tem capacidade política. A capacidade política, quando ele for eleito, é quase zero. Ele vai eleger de 13% da Câmara e 15% do Senado. Não tem capacidade de implementar, porque, querendo ou não,
lá depende da Câmara, depende do Senado para aprovar esse tipo de discurso de Banco Central. E ele não tem a maioria. Não tem a maioria. Então, porque é isso que eu estou te falando, não tem capacidade política para implementar o que ele tem dito na campanha. Vai ter dificuldade. E acho... Aí eu vou falar um pouco da história do Massa, professor, porque eu acredito que o Massa vai para o segundo turno. A Argentina, 60% depende de benefícios do governo. As pessoas, que nem aqui no Brasil, muitas vezes têm medo ou dificuldade de votar numa terceira via ou num candidato contra o governo, porque se sente insegura em votar e tem medo de perder aquele benefício. Acho que na Argentina vai ser a mesma coisa. Esse 60%, boa parte dele vai votar com o governo.